E também tudo certo? Carta 72, a Abigail já pediu. Pode, acho que não foi, não. Deixa eu até pegar aqui nosso livro. Eu não lembro de ter ido um número alto assim. Eu acho que é a última, né? O livro vai até 72. Acho que não foi, não. Deixa eu escrever para vocês aqui a carta Tamoguna, que vai falar sobre a inércia. Carta 72, é a última mesmo, vai até 72. Ah, obrigada, Angelita escreveu parabéns pelo aniversário de ontem. Muito obrigada, muito obrigada. Ai, tava uma chuvarada. Sempre meu aniversário chove, né? Aí depois abriu um sol, gente. Tão lindo, tão lindo. Fiquei tão feliz. Coisa boa. Do grupo dos leoninos de agosto. Hum, Vambora então. Carta escolhida, não repetida. Algo raro. Deixa eu só ajeitar aqui a câmera pra ela pegar lá o tapete. Ah, ai. E aí, já tiro isso aqui da frente e a gente faz nossa reflexão e nossa permanência. Eu já tirei 2 casacos, gente do céu, enrolou tudo na minha cadeira aqui. Agora vai ficar aí mesmo. Pior é que não dá nem pra reclamar, não tava tão frio. Mas as casas aqui, elas vão ficando muito frias. Deixa eu ver se dá pra ver bem, tudo certo. Aí, permanência de hoje será uma permanência relativamente simples, porém muito importante, que é a borboleta afastada. Muitas vezes, né? As últimas vezes, inclusive, a gente tem feito a borboleta bem pertinho. Hoje a gente vai fazer ela bem longe. Bem longe o quanto? Só cuidem, por exemplo, agora eu tirei os meus pés do tapete. Cuida quem tem tapete, aí o pé sai do tapete e às vezes vai doer essa parte externa. Então só tomem cuidado com isso. Feito isso, aproximadamente 2,5 palmos, 3 palmos. Qual é a distância ideal desse afastamento aqui dos pés? É o seu rosto, né? E mesmo se você não chega ainda, mentaliza essa projeção. Então, quando eu descer o tronco, o máximo possível com a coluna alinhada, onde eu vou conseguir encaixar nos meus pés. Então, essa é a distância ideal, tá? Então, é quando você desce o tronco e consegue colocar o rosto aqui nos pés. Então, não chego, não sei. Faz a projeção. Alinha bem a coluna e desce. Aí o legal é que aqui a gente consegue ir descendo em camadas, em partes. Então eu consigo me apoiar aqui um pouquinho nos joelhos, depois eu consigo passar o peso mais para frente, me apoiar nas panturrilhas, tá? E aí depois eu vou conseguindo descer mais e mais. Às vezes dá uma dorzinha aqui no cantinho do bumbum, nesse encaixe do fêmur, da coxa com o bumbum. Pode dar umas levantadinhas, assim, umas ajustadas no bumbum. E vai descendo. Se tiver desconfortável demais, tenta ficar nessa posição que você até onde você foi, tá? Para sustentar a descida, para permanecer na permanência. Senão você só vai e vai embora, entendem? Então é importante permanecer nesse lugar que você está conquistando, que você está abrindo. Então prestem atenção nisso, não é? Cheguei lá e aí já começa a voltar, tá bom? Eu vou ficar de pernas cruzadas, porque se a gente não toma o tronco para frente, a gente fica sem
sem base. Então, ontem você voltou ao sol, verdade. Verdade. Fiz minha volta, comecei de novo. Falando nisso, essa carta combina com isso, ó. Tipo, hoje é como se fosse o meu dia 1. Eu liguei a estufa, a gente sentei de frente pra estufa, por isso que eu já tô com calor. Hoje seria o meu dia 1, que vem totalmente de encontro com a carta que a Abigail escolheu pra nós hoje, que é a carta Tamoguna, a carta da inércia. Essa carta, que é a carta que nós podemos... Desculpa, gente. Eu tomo sempre café de manhã com óleo de coco. Ele sempre me dá uma coceira na garganta. Mas eu gosto mesmo assim. Foi, acho que foi. Tá irritado ainda, mas depois eu tosso mais. Então, carta 72, Tamoguna, que é a carta inércia. E aí a gente tem a junção aqui de duas palavras. Tamoguna não existe. Na verdade, o que existe é Tamas e Guna. São duas coisas. Tamas é estático, é inércia. E Guna seriam... a gente falou... Não sei se vocês vão lembrar, quem tá comigo desde o início. Desde o início do Clube das 5. Lá no início do ano, a gente falou sobre triguna, sobre os 3 aspectos da matéria. Que tudo se manifesta em 3 aspectos importantes e essenciais, que a nossa vida vai passar praticamente sempre por esses 3 estados de energia. O estado do meio, que é o estado de equilíbrio, é o estado sátvico. O estado de Imagina numa régua, assim, você... Qualquer coisa. Vou comer uma banana. Imagina, tudo que tem manifestação material entraria nessa régua. No meio, equilíbrio. No meio, eu subo, que é o crescimento. Crescimento espiritual, crescimento corporal. Quando eu tô no meio, quando eu tô no estado de equilíbrio, eu estaria no estado sátvico. Numa ponta da régua, a gente tem desequilíbrio de energia e na outra ponta também. De um dos lados, imagina que nessa ponta aqui, eu tenho o estado rajásico, que é o estado da raiva. É o estado da agitação, é o estado de muita energia, é o estado da ira. Então eu tenho esse desequilíbrio pro lado de cá. Eu tenho energia demais e não tô conseguindo conduzir essa energia da maneira correta. Eu saí do equilíbrio e vim para esse lado aqui, tá? O estado tamásico, que é a carta de hoje, Tamasguna, vai falar um pouquinho sobre esse lado aqui, que é o lado da inércia, que é quando a minha energia se desequilibra e vem para esse outro lado aqui. Esse outro lado aqui é o lado da falta de energia, de uma coisa mais parada, de reduzir a velocidade, de parar para observar. Então, algum desses aspectos é ruim? Não, gente, não olhem assim, só é bom quando eu tô no equilíbrio, os outros são ruins. Não, tudo é bom. Às vezes eu preciso de uma grande raiva, de uma grande irritação, de uma certa impulsividade para me tirar de uma situação, por exemplo, que eu venho há anos na minha vida sustentando. Eu preciso me conectar com esse desequilíbrio para então me reequilibrar. A mesma coisa o estado tamásico. Eu preciso muitas vezes parar, pausar, encontrar um pouquinho a inércia para me reequilibrar. Então não olhem como ruim, tá? É um estado de desequilíbrio. Mas justamente a gente tem essa liberdade de transitar entre esses estados da matéria para ir ganhando mais autoconhecimento, para ir manejando ali todas as coisas que vão aparecendo na nossa vida. Isso é muito importante. Então, nenhum deles é ruim. O que a gente busca na vida é precisão. O que é precisão? É a energia necessária. Às vezes, eu vou ter uma situação péssima na minha vida, eu vou precisar de mais atividade, impulsividade, instinto animal, e tá tudo certo, eu vou precisar pegar a energia do lado de lá. E às vezes eu preciso de mais inércia. Então a grande sabedoria, os grandes sábios estão nas pessoas, né, que encontram essa precisão, a energia adequada para cada situação da vida. Tá bem? Ninguém vai viver só aqui no meio da régua, em estado de equilíbrio, em estado de pacificação, em estado de total sabedoria. Não! A gente vai se desequilibrar, mas que a gente possa se desequilibrar com sabedoria, com consciência.
Vocês sabem que tem gente que vive só do lado de cá, né? Tá sempre estressado, sempre brigando, tudo explode. E tem gente que tá sempre do lado de cá, tá sempre sem energia, tá sempre sem motivação, tá sempre querendo ficar mais parado do que se movimentar, não quero viajar, não quero ir. Vocês sabem que tem gente que tá sempre do lado de cá. Isso é ruim, isso é péssimo, tá? Então a meta é ficar mais no meio e quando precisar a gente usa as outras energias. E aí lembra que esses são os 3 estados da matéria. Tudo isso entra aqui. Tem alimentos que vão nos deixar mais estimulados. Café vem para esse lado de cá. Tem alimentos que vão nos deixar mais baixo astral. Carne, tá? Vem para esse lado de cá. Tá morto, né? Carrega a herança da morte. Não tem o que vocês possam me dizer, entende? Ah, mas isso, mas aquilo. Tem várias coisas pra gente discutir, mas independente do que for, carrega, tá? Carrega. Então, é um alimento que vai te deixar mais para baixo. E aí, assim, a gente vai colocando as coisas todas nessa régua. Cada manifestação material tem a sua característica. Entendem? Então, às vezes, você tá comendo muita coisa que é desse lado aqui e não tá te trazendo para o equilíbrio. Às vezes você tá comendo muita coisa aqui, ó, quem come muito industrializado, tudo que tá morto, gente, ou que passou pelo processo de morte, esses alimentos que passam muito tempo na prateleira, Deus me livre esse clube acabar. Deus me livre, Abigail, seguimos. Quando a gente tem muita alimentação assim que não tem vida, que é coisas naturais, tá muito do lado de cá, é inércia. Tá em inércia para a vida, entenderam? Então você vai ficando assim. Se você tá só comendo as coisas assim, você vai ficando assim. Então tudo, absolutamente tudo que passa pelo mundo material estaria aí com as características dentro dessa régua. E é muito legal, a gente começa a observar, você vai observar direitinho. Quando você chegar num lugar, dá uma olhada, você vai ver, nossa, qual é a característica desse lugar? Nossa, esse lugar me dá uma agitação. Uma coisa assim, eu não sei bem explicar, é isso, são as características de cada manifestação material se encaixam dentro dessa régua. Bom, feito esse parênteses enorme sobre os 3 estados da matéria, entramos na carta de hoje que vai nos falar sobre o poder dos recomeços. Tamas Guna, inércia, é a obscuridade ou o esquecimento. Essa é a última casa do jogo, porém representa o começo de uma nova fase. Ela surge na forma de uma serpente que leva você de volta para o plano terrestre. Então vai levar você para uma outra casa que é a casa Prithvi. Quando escolhe experienciar a vida material através do corpo, você concorda com as regras do jogo. Ou seja, todos nós que nascemos, de acordo com a cultura hindu, conhecemos a história que de fato nós temos a possibilidade de vivenciar, de evoluir, e nós entramos conscientes. Nós, vou viver mais uma experiência material e escolho os meus pais, escolho um pouco da minha história. Carta 72, Mari. Você escolhe entrar nesse mundo material através da ignorância, do esquecimento e da escuridão. Então, bom, nasceu, zerou. A gente tem essa falta de memória, que é justamente para conseguir vivenciar os processos evolutivos. Quando passa da casa 68, que é a casa Vaikuntha, sem parar nela, você acessa os planos superiores, porém, ainda não extraiu e absorveu o que a experiência do jogo tem a lhe oferecer. Nessa casa que nós estamos, que é a casa 72, Tamoguna, você é chamado a compreender o real valor da vida, assim como o valor da própria ilusão. Se escolher jogar o jogo, é porque existe um propósito maior. Então você agradece até mesmo a ignorância. Então, essa carta é um tipo de energia da ignorância. É o tipo de energia da falta de memória, da falta de conhecimento. E que muitas vezes a gente se coloca para baixo, né, por estar nessa situação. Muitas vezes a gente observa fatos e cenas, situações da nossa vida que a gente não entende. Quem aí já viveu uma total sensação de estar perdido, né?
total sensação de estar perdido. Se Deus descesse na minha frente agora, né, é simbólico, né, esse descer, se lembra que Deus está o tempo todo presente. E ele dissesse, Vivi, eu te ajudo, o que tu quer de ajuda agora? Muitas vezes a gente não saberia o que pedir de ajuda. Nossa, eu não sei o que eu tenho que fazer, eu não sei se eu tô tomando a atitude correta, né? A gente deve ser perseverante, mas eu não sei se eu tô... Entende que muitas vezes a ignorância se faz presente de uma maneira massacradora na nossa vida, a gente se sente completamente perdido. Eis que essa carta nos convida para olhar para esse aspecto com um olhar mais, peraí, isso é bom. Nós escolhemos essa vida material para que nós possamos evoluir. E todos os processos de ignorância, ou seja, todas as vezes que a gente se sente completamente estagnado, perdido, sem saber como agir, sem saber o que movimentar. Nossa, eu quero ter uma vida melhor, mas eu não sei nem o que eu faço. Meu Deus, me ajuda, eu tô perdido. Sabe essa sensação? Isso tem a ver com os principais aprendizados que nós precisamos encontrar. Tem a ver com os principais processos que nós precisamos viver. Então, essa carta nos convida a reviver alguns aspectos já trabalhados, alguns aspectos que talvez a gente tenha passado. É a última carta do jogo, então pensa assim, simbolicamente, quando você cai nessa carta no jogo, ele te obriga a voltar para umas cartas lá do meio, para você fazer reflexões, observações, aprendizados que você talvez tenha passado e não tenha feito corretamente. Então, a carta de hoje ela nos diz o seguinte: peraí, você está avançando na vida, você está crescendo, você está evoluindo, você chegou em muitos lugares legais, mas agora você passou por coisas que você não aprendeu. Quem sabe você volta e dá uma olhada com um pouco mais de consciência, com um pouco mais de experiência. Isso acontece muito. Várias vezes eu estou estudando com as meninas da formação ou as meninas que já são formadas, são instrutoras. E a gente estuda livros, às vezes, que são bem difíceis de compreender das escrituras antigas do yoga. E aí, a gente diz que, eu sempre digo para elas isso, que a gente tem que estar preparado para ler. Tem vezes que a gente lê e aquilo parece que a gente leu e não entendi, ou então não fez sentido. Às vezes você precisa evoluir um pouco para então você ler de novo. Aí você lê e diz, nossa senhora, como é que eu nunca li isso antes? Então, o que que acontece? Eu já dei algumas aulas daquele livro ali que a gente tá vendo, que é um livro bem antigo do yoga. Tapa de bom dia, bom dia, Rê. E aí, gente, eu marquei o livro, tá? Partes importantes, imagina, faz, sei lá, quando eu li esse livro faz pelo menos 2 anos atrás. Aí tô lendo de novo com elas. Aí eu passo por partes que eu já li, aí eu penso assim, gente, por que que eu marquei essa parte? Essa parte aqui é tão boba. E aí tem outras partes que eu não marquei e eu penso assim, gente, como é que eu não marquei essa parte aqui? Essa parte que era importante. Tipo, páginas assim que eu não marquei nada. Ou seja, eu tava lendo e não estava compreendendo. Eu não estava compreendendo a importância daquela página, porque eu ainda não tinha alicerce, eu ainda não tinha arcabouço para entender. E é isso que essa carta nos diz. Você está estagnado porque você avançou. Você avançou sem compreender coisas que eram importantes. Você não compreendeu não porque você não quis, porque você não tinha condições. Então, às vezes, a saída, a solução para a gente sair da inércia, para a gente recomeçar, às vezes ter uma clareza, uma tomada de consciência, é olhar para trás, para algum processo que a gente passou e não entendeu completamente. Então esse é um convite do jogo, ele leva a gente de volta lá para o meio do jogo, para que a gente possa revisitar alguns conceitos. Então fica esse o convite, até mesmo quem tá aqui no Clube das 5 comigo, tudo a ver com a minha intuição, disse a Abigail que pediu a carta. Eu que agradeço pelo pedido, né? Eu sempre gosto de escutar os pedidos de vocês aqui, porque tem muito a ver com a energia do campo, a energia de quem está presente, tá? Então todo mundo que está aqui, de uma certa maneira, precisava ouvir, inclusive eu. Entendem? Por isso que é muito importante a gente estar conectada, por isso que é tão forte, tão importante as aulas ao vivo. Todos os nossos campos desempenham ali uma certa conexão.
tá? Então, às vezes, né? Nossa, mas cheguei aqui agora, não sei nem o que eu faço. Às vezes a gente tem que ir lá, olhar algumas aulas anteriores. Quem faz anotações, dá uma olhada nas anotações antigas. Procura, às vezes a gente tem diário. Dá uma olhada nos seus diários antigos e vê se você não bate o olho, assim, intuitivamente em alguma informação que você vai olhar e vai dizer, nossa senhora, isso aqui, isso já aconteceu comigo, gente, é impressionante. Você lê assim aí, sei lá, um momento que eu tava escrevendo lá um conflito, um desafio que eu tava vivendo e não tava entendendo nada daquele conflito, nada daquele desafio. E aí, anos depois, eu voltei naquela escrita e li e disse, meu Deus, estava acontecendo isso aqui, que hoje eu tenho clareza, que hoje eu entendo. Entendem isso? Que a gente vai passando pela nossa jornada de evolução sem dominar 100% do conteúdo. É isso que eu quero dizer. Quando você lê um livro, você entende 100% de cada página? Claro que não. Só que a sabedoria vai te fazer entender, a repetição vai te fazer entender, a experiência vai te fazer entender. Então a gente retorna, dá uma lida de novo e você vai dizer: Nossa Senhora, olha só o que eu estava vivendo aqui. Agora isso faz sentido. Agora eu entendi o porquê que eu precisei passar por aquilo. Olha só, que óbvio. É bem assim, quando a gente tem uma tomada de consciência, a gente pensa: Meu Deus, como é que eu não me dei conta disso antes? É sempre uma sensação de familiaridade. Então a carta de hoje é um convite para você olhar para a inércia, para a estagnação da sua vida e você pensar, nossa, é um convite da vida para que eu olhe para alguma coisa que eu já vivi, já passei e não entendi. Ou não entendi tudo que poderia, não aprendi tudo que poderia. Então eu volto, olho para trás, dou uma revisada. Então é um momento de viver essa inércia. O que é viver essa inércia? É centrar dentro de você mesmo e dar uma estudada aí nos processos que você viveu. Todo mundo aqui é cheio de experiências e cheio de aprendizados. Talvez alguns desses aprendizados você não tenha extraído o que de fato você precisava aprender para crescer, para evoluir, para se libertar de karma, por exemplo. Tá? Então não é ruim. Lembra que eu falei lá no início da nossa reflexão? Esses 3 estados da matéria, eles são estados da matéria, não significa que um deles seja ruim. A parada nessa carta significa que você tem que fazer novas reflexões sobre o que já passou essencialmente, sobre o que você já viveu. Então, consultem esses materiais antigos, deem alguma atenção para algum processo que marcou você, que você sabe quando a gente bota uma coisa no tapete que a gente não entende, assim, varre para baixo do tapete, assim, depois eu vejo isso aí. Ah, não entendi bem tal processo, isso aqui. Aí você se dá conta que aquilo, por que que aquilo te incomodou, por que que você sentiu medo, por que que você fugiu. Tentem dar uma revisada nesses processos. Esse é o convite da carta de hoje. E aí você volta para o jogo. Simbolicamente, essa carta você vai revisar essas coisas todas e aí você vai ter movimento. E aí você vai ter ativação, você vai ter a solução, de repente, de algum problema, algum desafio que você está vivendo aí na sua vida. Tá? Então essa é a provocação da carta de hoje. Tamás Guna nos lembrando de um dos estados da matéria, que é o estado da inércia, estado da escuridão, o estado do esquecimento. Muito, muito bem. Gente, quem tá lá na permanência, vou fazer de conta que eu fiz aqui, ó. Desceu, sobe devagar, tá? Sobe a cabeça. Quem ainda não saiu, né? Sobe aqui para trás e se posiciona com as pernas cruzadas. Mulheres vão trazer o calcanhar direito mais próximo à base da coluna e os homens o esquerdo. Vou ajustar aqui o nosso som. Podem se ajustar, encontrar conforto. Pode fazer pernas de índio, que é quando a gente coloca o pé aqui embaixo. Então lembra que você nunca vai conseguir fazer respiratórios, meditação, se você não tiver com conforto. Como é que eu vou encontrar conforto? Praticando, deixando meu corpo flexível e forte. Ah, mas eu não vou praticar agora e tô desconfortável. Bom, então se ajeita para ficar confortável o máximo que você puder. Tem pessoas que precisam encostar na parede, tem pessoas que precisam às vezes sentar numa almofadinha e tá tudo certo, tá bom? É importante que você encontre conforto até que o seu corpo possa dar o conforto que ele pode te dar. Que é você vai sentar no chão e se precisar vai ficar horas ali, isso não vai simbolizar desconforto para você.
Bom, ajustadas as pernas, muito bem, começamos a nossa prática mais prática, né? A gente estava numa prática filosófica, teórica, agora a gente vem para uma prática mais prática. Unimos os polegares e passamos as mãos ao Pranam Mudra, tá? A gente vai direto para essa parte aqui intermediária. Conectando as palmas das mãos e os dedos em frente ao peito, os olhos fechados, uma expressão de sorriso, de serenidade, não precisa ser aquele sorrisão de foto, mas não pode estar com cara, sabe, apertada assim, ou brava. Cuidado sempre com a expressão facial. Você tem que estar, quem passa e olha pra você assim tem que pensar, coisa boa, o que será que ela tá pensando? Deve estar bom. Fazendo essas respirações profundas e concentrando a atenção no corpo, nas mãos, na sua própria respiração, busque extrair desse momento privilégio, a sensação de privilégio que você mesmo propôs, que você mesmo se deu como um presente. Lembre-se que você teve disponibilidade, vontade para acordar hoje, estar aqui com a gente praticando. Sinta-se extremamente vitorioso, vitoriosa por isso. E agradeça por essa intenção que vai se renovando a cada prática que fazemos, que vai se renovando a cada novo hábito, a cada nova intenção que você tem de melhorar. Mesmo quem não está conseguindo praticar e que está às vezes só ouvindo a aula, agradeça da mesma maneira, sinta-se conectado com a sua própria evolução. As reflexões que nós fazemos aqui muitas vezes são duras e muita gente foge. O mais fácil é fugir, o mais fácil é não olhar para esses aspectos da nossa vida e ir vivendo de maneira automatizada. O mais difícil é fazer o que nós fazemos aqui. Olhar para esses pontos do nosso comportamento, das nossas crenças e crescer, evoluir, ter coragem para crescer, ter coragem para se tornar um ser humano melhor. Então, nesse momento, inunde-se de gratidão. Faça com que essa gratidão transborde o seu coração, avance em direção às mãos e ao restante do corpo. Mentalize uma órbita ao seu redor, uma redoma luminosa, dourada, alaranjada, e que ultrapassa os limites da pele. Mentalize que essa luminosidade alaranjada vai aos poucos aumentando, como se você se tornasse um grande sol. A gente observa e vê um grande sol, feixes de luz em todas as direções que saem de você. Mentalize que as forças desse feixe de luz, de todos esses feixes, ela vem das suas gratidões. É muito importante para todos nós treinar a gratidão. Fazer com que a gratidão se torne um hábito, se torne natural, mesmo nos momentos mais difíceis que você possa enxergar o que de bom tem ali, o aprendizado que tem ali naquela determinada situação. Então faça com que esse momento agora seja um momento de pura gratidão. Você agradece pela prática, agradece pelo nosso encontro, agradece por ter conseguido acordar, agradece por tudo aquilo que você sente que hoje faz sentido agradecer. Lembre-se, não filtre as suas gratidões. Às vezes a gente agradece e pensa, nossa, mas isso é bobo. Não filtre. Se você sentiu, se você lembrou, se você pensou, agradece. E lembre-se que não necessariamente a gente precisa agradecer coisas boas. Muitas vezes a gente pode e deve agradecer coisas ruins que nos aconteceram, porque nos fizeram observar certas coisas, nos fizeram aprender. Agradeça as coisas ruins. Nossa, muito obrigada por ter passado por aquela situação. Eu entendi que nunca mais quero vivenciar isso na minha vida. Eu entendi que essa pessoa não me faz bem. Muito obrigada por ter tido clareza. E assim a gente vai fazendo com que a gratidão se torne presente, se torne comum, se torne familiar o tempo inteiro e não apenas durante a nossa prática. Faça uma inspiração profunda e na expiração conecte polegares e indicadores, palmas das mãos para cima, mantendo o peito aberto, queixo erguido. Faça algumas respirações profundas, agora convidando sua consciência para avançar, para observar a sua respiração. Faça respirações profundas pelo nariz e sinta o privilégio da respiração.
Lembre-se que a respiração nos lembra que tudo é cíclico. Tudo tem começo, meio e fim. E que não importa os processos que já passaram, e sim o momento presente. Não importa o quão maravilhosa tenha sido a sua respiração durante o período das 5 às 5:10, já passou. O que importa é agora. Como convite, como treinamento de prática e técnica respiratória de hoje, minha sugestão é a respiração quadrada. Você vai inspirar, contando o tempo que você leva para captar o ar. Vai permanecer esse mesmo tempo com os pulmões cheios. Vai soltar o ar nesse mesmo tempo. E vai segurar com os pulmões vazios esse mesmo tempo. Respiração quadrada. As 4 fases da respiração com o mesmo tempo. Ah, mas que tempo eu escolho? Vai inspirando e vai contando. E aí tente reproduzir esse tempo da sua inspiração nas outras fases. Então, digamos que você inspirou, contou até 4. Tente permanecer 4 com os pulmões cheios, expirar em 4 e 4 com os pulmões vazios. Toda vez que você finaliza um ciclo, você observa, nossa, ficou muito fácil, eu consigo fazer com 5. Aí você faz com 5 no próximo. Aí no final, você avalia. Nossa, tá fácil ainda, eu consigo fazer com 6. Aí você faz com 6. Aí se você sentir, nossa, a retenção sem ar ficou difícil, acho que pra mim tá bom. Ou então, nossa, a retenção sem ar ficou ruim, vou voltar pro 5. E tá tudo certo, significa que você tá concentrado na sua respiração, significa que você está buscando fazer o melhor. Qual cenário é ruim? Quando a gente começa a contar, escolhe um tempo que é relativamente fácil e aí a nossa mente começa a ir para longe. É como se você deixasse um secretário na sua mente fazendo a respiração e a sua consciência vai para bem longe daqui. Isso é ruim. Significa que você dispersou. Quero que você fique inteiro conectado com a sua respiração. Vou permanecer em silêncio o próximo minutinho só, para que você se concentre bem, sem a interferência da minha voz. Na próxima inspiração, faça o seu último ciclo. Da mesma maneira, mantendo o seu tempo, fazendo o melhor que você pode. E quando você finalizar a sua última retenção sem ar, aí sim, nós vamos bem devagar abrir os olhos e levantar. Trocando aqui o nosso som. Pode ir bem devagarinho e se movimentando. Muito bem, espreguiça, alonga quem já levantou. Se movimenta um pouquinho, porque é normal dar essa diferença quando a gente tá embaixo e quando a gente levanta, às vezes a gente fica um pouco tonto, principalmente prática de manhã. Então levanta, sente o chão, sente os pés, espreguiça. A gente vai começar fazendo um pouquinho de sucção. Então, pés paralelos na largura dos quadris, flexão dos joelhos, semiflexão, mãos aqui na parte mais alta das coxas, com os dedos voltados para dentro. E aí você vai deixar ou a sua cabeça olhando para frente, ou olhando para o chão, ou olhando para sua barriga. Todas as posições estão corretas. Só não curve as suas costas assim. Deixa as costas retinhas. Inspiração para cima. Expiração fechando as costelas. E sucção.
tá? Então, na sucção, você vai tentar trazer atenção para essa região alta, que é a região do seu estômago, e vai tentar trazer o maior buraco que você puder. Quem não consegue sugar, pode tapar o nariz. Tapa o nariz, tapa a boca e tenta inspirar com força, mas tapando, tá? Aí você vai ver que vai dar um início do comando aqui. E aí você continua, atenção aqui nessa região do estômago, tá? Quem já consegue sugar, sucção profunda, né? Eu tô partindo do ponto, gente, que tá todo mundo em jejum, tá? Ah, mas não pode sugar de barriga cheia? Pode, só que é pior, o treinamento é pior, sempre pior, dá mais desconforto, a sucção é menor. Então, quem tá em treinamento, o ideal é sempre em jejum, tá? Inspira pra cima, expira pra baixo, fechando as costelas, abdômen bem forte. Suga. Na sucção a gente cresce de novo, espicha de novo. E não precisa fazer muita retenção. Sugou, puxou bem pra cima, já conecta com a próxima inspiração. Tá? Então ficaria assim, ó. Os tempos que são confortáveis, tá? Sem se preocupar muito com certo e errado. Qual é a preocupação? Qual é a intenção? Fazer a maior sucção possível. Puxar o máximo para cima e para trás que puder. Outra variação que dá para fazer, quem tem dificuldade, é fazer ainda mais anteflexão. Levar as mãos aqui para o joelho, ó. Pode virar os dedinhos para frente ou continuar para dentro. Eu gosto muito de fazer assim, mesmo não tendo dificuldade, eu acho muito bom fazer com a barriga para baixo. Eu sinto que a sucção fica confortável, fica mais profunda, mas é muito pessoal. Por isso que a gente treina em tantas posições diferentes a sucção. Tá? Então, minha sugestão é que você vai experimentando. Lembra que o treinamento de sucção, ele não é só por estética, ele é por higiene. A gente estimula a movimentação dos órgãos, estimula a nossa digestão. Esteticamente, a gente vai ter afinamento da cintura, fechamento da diástase, os músculos todos eles começam a se recolher e a ficarem mais fortes. Em termos de energia, é essencial para a gente eliminar emoções estagnadas. Dissipar emoções que ficam estagnadas. Esse é um centro de estagnação. A gente falou hoje sobre estagnação. O nosso chakra, que fica bem aqui no centro do estômago, é um centro de estagnação. É ali que a gente guarda aquelas situações da vida que a gente não lidou, que justamente foi a reflexão de hoje. Volte nas situações que você não entendeu, volte nas situações que você não lidou tão bem. Fica tudo guardado aqui. Esse ranço energético, e o treinamento de sucção ajuda você a dissipar. Então, por exemplo, linhagens de yoga que são terapêuticas, elas treinam sucção. Por quê? Porque isso vai ajudar você a ter mais autoestima, vai ajudar você a ter mais determinação, mais clareza, porque ninguém consegue ficar positivo, ninguém consegue ter clareza com um monte de energia acumulada aqui, tá? Então, o tratamento terapêutico vai passar por aqui. Por você sugar todo dia, para você dissipar a energia desse centro, para você ajudar. É claro que a reflexão e a sabedoria fazem esse trabalho também, mas às vezes o físico ajuda o energético, né? Muito bem, último ciclo, inspira, expira, suga. E vamos para nossa movimentação. Nós vamos começar com os pés unidos hoje, entrelaçar os dedos. Estender os braços aqui na frente e tirar os calcanhares do chão, levantando nossos pezinhos pontinha de pé, braços aqui na linha das orelhas. Fecha um pouquinho o bumbum, ou seja, aperta o bumbum, fecha um pouquinho as costelas. Tenta manter o peito aberto, o queixo erguido, mesmo que o seu celular, seu computador esteja mais para baixo, né? Não fique assim, ó, olhando para a tela. Levanta um pouquinho, abre o peito. E tenta se manter em pontinha de pé e observar o quanto é instável, o quanto a gente fica, né, pipocando ali milimetricamente de um lado para outro, não fica completamente estático.
Abdômen travadinho, bumbum pra dentro, braços pra cima, mais um pouquinho. O braço já começou a esquentar. Inspira. Tenta abrir mais o peito, dá uma olhadinha lá pro teto para desafiar o seu equilíbrio. Olha pro teto. E aí expira. Ó, eu caí já. E aí expira, descendo os calcanhares e descendo os braços pela lateral também. Muito bem. Afastamos agora 5 palmos. A gente vai fazer uma base aberta hoje. Lembra que 5 palmos, gente, é para imaginar um triângulo equilátero. Então, esse é um lado do triângulo, esse é o outro lado, e tem que ter outra perna sua aqui no meio. Você tem que imaginar isso, tá? Não adianta você fazer assim, ó. Tá vendo que as minhas pernas são muito maiores do que o espaço que eu deixei? Aí não se encaixa, tá? Uma dica também é você medir 5 mãos. 1, 2, 3, 4, 5. 5 mãos bem abertas. Para mim é um pouco mais ainda que 5 mãos, porque minhas pernas são compridas, tá? Fez isso, pés paralelos, não joga assim os calcanhares para fora, ó, descolando os dedinhos. Deixa o pé bem firme no chão, joelhos estendidos. Inspira, sobe os braços. Linha dos ombros, abdômen ativo, bumbum para dentro. Fecha um pouquinho. Inspira. Na expiração, não mexe as pernas, não mexe os braços, só a cintura. Vai fazendo aqui a sua lateroflexão, sem curvar os braços, as pernas, só a cintura. O tempo todo eu tô dando comando para fechar o meu bumbum e fechar as minhas costelas. A minha barriga tá bem forte. Se você me der um soco aqui, eu nem vou sentir. Tá? Assim que você tem que estar. Fecha, fecha, fecha. Não deixa a barriga jogada lá na frente. Cuidado aqui, ó, para não virar para baixo. Olha só como melhora aqui, ó. Bem de lado. Isso é quase um abdominal, né? Não é uma lateroflexão. Pousa a mão aqui. Agora pode segurar. Segura aqui na canela, pode apoiar um pouquinho. Faz toda a volta com o braço, palma da mão para baixo. Agora sim, abre o peito e pode descer, pode curvar o máximo que você puder. Sua melhor lateroflexão, espreguiça bem. E busca descer o máximo que você puder com essa mão. Vai pegar um cantinho aqui, estão sentindo da lombar. Isso é bem importante. Estica esse lugar mesmo. Continua fechando o abdômen para a barriga não cair. Inspira, sobe o braço, puxa o movimento pelo braço de cima, ativa o abdômen. Para aqui no meio. Fecha o quadril, fecha as costelas, inspira. Expira, desce para o outro lado, se concentrando para não virar o peito para baixo e para não mexer nos braços. Só o meinho do corpo, a gente está usando só o meio, só a cintura ali para se movimentar. Vai indo, se dá para ir mais, vai. Só não para de fechar as costelas. Aí. Mão no corpo, né? Coxa, panturrilha, joelho, onde você alcançar. Faz a volta com o braço de cima, espreguiça, palma da mão para baixo e vai descendo. Com o corpo mais curvo, a gente consegue descer um pouco mais, melhorar um pouco mais a lateroflexão. Aí. Puxa o movimento pelo braço de cima, abdômen bem ativo. Aí, braços aqui na linha dos ombros de novo, inspira. Na expiração, desce tudo. Agora, leva as mãos lá para os pés, o mais para baixo que você puder. Bumbum empinado, joelhos estendidos. O que é bumbum empinado? Significa que você dá o comando para desencaixar o quadril. E aí você vai estender o máximo possível a região posterior, as panturrilhas. Cuidado com os pés, não joga os pés para fora. E o seu máximo avanço, busque soltar o peso da cabeça, o peso do tronco. Quem já tem uma boa flexibilidade, encosta a cabeça no chão, pode encostar.
Respira fundo, puxa um pouco mais, não importa onde você encosta, não importa o grau, o nível que você já avançou, vai mais, é o seu melhor. A competição é com você mesmo a cada dia, competição saudável, divertida. Levantamos a cabeça, mãos no chão. E agora você vai com as suas mãos aqui para pertinho do seu pé direito. Vai virar os dois pés para frente e vai levar esse pé da frente lá para trás. Pontinha de pé. Prancha. Braços alinhadinhos, punho na linha dos ombros. Pés bem verticais, abdômen ativo, costelas fechadinhas, ó. Então, não é para arquear assim, ó. Então, fecha, ó. Fecha as costelas. Recolhe o abdômen, afasta os ombros das orelhas, olha lá para frente. Segura só um pouquinho. Lembra, o corpo sempre vai reagir quando a gente faz força. Vá trazendo naturalidade para essas reações. Ai, tô tremendo. E daí? Ai, tô com calor. E daí? Continua. Inspiração bem profunda. Na expiração, sobe o bumbum. Mergulha aqui entre os braços, leva os calcanhares para o chão. Ah, mas não encosta. O meu também não. Mas deu o comando para encostar, a gente já vai alongar um pouquinho melhor. Flexiona a perna esquerda, leva a perna direita um pouco mais para o chão. Trabalha bem esse alongamento aqui, tenta não curvar as costas. Então, o comando para não curvar as costas é empinar o bumbum. Abre bem os dedos dos pés, alonga bem a panturrilha. Troca a perna, flexiona uma, estende a outra agora e alonga bem, joelho bem estendido dessa perna que ficou estendida. Os dois pezinhos em ponta agora, volte para a prancha. Olhe lá na frente de novo, contraia os glúteos e vá descendo devagar. Agora sim, pode descer o quadril, abrir o peito, pode colocar os joelhos no chão e empurrar bem. Se você sente que ficou muito difícil para você, agora pode deslizar aqui as mãos mais para frente. Contrai os glúteos, baixa os ombros, levanta a cabeça. Deixa o seu corpo abrir. Flexiona os cotovelos, pode descansar uma mão sobre a outra, testa sobre as duas. Respira fundo, descontrai bem. Busque soltar o seu corpo por inteiro e observar que na prática a gente também transita entre as duas forças, entre as duas energias. Às vezes a gente quer o máximo de descontração, de imobilidade, e às vezes a gente quer o máximo de força, de contração, de ativação. Flexionamos a perna de fora, minha direita e esquerda de vocês, como se fosse dormir de barriga para baixo. A gente vai levantar, vai colocar os antebraços no chão, vai cruzar os dedos. Primeiro, a gente vai empurrar bem o chão aqui, afastar os ombros das orelhas e levantar bem a cabeça. Vai abrir bem lá na região lombar. Tá? Esse é o intuito dessa abertura aqui, com uma das pernas abertas. Agora pode relaxar um pouquinho, descansar a cabeça e o peito e passar o seu braço direito por baixo, segura a perna esquerda, deita de novo e deixa essa perna bem coladinha no chão. Você vai abrir o peito e vai tentar virar tudo que você puder o peito para cima.
Se está lá, melhor, às vezes dá um croque. Abre o peito, olha lá pra cima, fecha os olhos, relaxa. Uma torção. Vira de barriga para baixo. Vai ajeitando a perna, flexiona a outra perna. Mais ou menos na altura que você flexionou a outra. Antebraços no chão, seu corpo bem no meio, só a perna pro lado. Empurra o chão, cruza os dedos, abre o peito, afasta os ombros das orelhas. Tenta levantar bem. Vai abrir uma região que é doloridinha. A maioria das pessoas sente um dolorido assim nas costas ali para abrir esse ponto. É assim mesmo. Mas tá abrindo, tá? Tenta relaxar, abrir o peito dentro do possível. Respira fundo, levanta o queixo. E descansa. Baixa a cabeça, baixa o peito, passa o braço esquerdo por baixo, segura o joelho, deita de novo. E aí vai abrindo o peito e torcendo agora para o outro lado. Na torção você vai amolecendo, soltando, relaxando. Viramos o joelho para cima, agora a barriga para cima, tudo para cima. Daqui a gente vai para cima. E vamos abraçar um pouquinho os joelhos. Abraça um pouquinho os joelhos com o peito bem aberto. Pode segurar nos punhos, assim como eu. Se você quiser mais apertado, segurar nos cotovelos. Por último, por penúltimo, que a gente ainda tem que fazer mais uma posição, a gente vai levar as pernas lá para trás. Quem não tem espaço como eu vai ter que, deslizar até o meio do tapete, levanta os pezinhos e leva devagarinho, ó, levanta o bumbum e aos pouquinhos você vai levando os pés lá para trás. Se os seus pés não encostam lá atrás, não tem problema. Vai até onde você consegue. Aos pouquinhos, o seu corpo vai alongar e soltar. A meta dessa posição é enrolar a lombar e a cervical. Depois que você passou um pouco as pernas lá para trás, se você conseguir olhar aqui para mim, a gente tem que trazer os braços para dentro, aproximar bem um cotovelo do outro. Então, passa o peso para um lado, aproxima, passa para o outro, aproxima bem um cotovelo do outro, pode deixar as pernas molinhas, pode abrir um pouco as pernas para os seus joelhos não ficarem no rosto. E pode o tempo todo segurar aqui na lombar. Você vai alongar bem a panturrilha, vai alongar bem o seu corpo. E aí, devagar, descemos. Pode segurar o bumbum para descer. Você vai agora colocar os pés no chão. E vai colocar o topo da cabeça no chão. Quem tá de cabelo preso, como eu, tira qualquer coisa que você tenha no topo da cabeça. Usa os cotovelos para se empurrar, levantar, desencostar as costas. Topo da cabeça e bumbum no chão. Relaxa os braços, abre o peito, solta os ombros, empina o bumbum, levanta o queixo. Respira fundo. Libera os lábios, a língua. E voltamos agora, segurando o bumbum de novo. E deita. Quando você deitar, espreguiça um pouquinho, abre o peito, abre os braços, abre as pernas. Seu máximo espaço ocupado, faça algumas respirações profundas. Agora só observando a imobilidade para que a gente possa finalizar a nossa prática. Faça respirações bem longas. Busque relaxar bem. Respirar bem fundo, abrindo o peito. Deixe o seu corpo completamente abandonado, relaxado. E observe a energia que você movimentou ao longo da prática, independente das dificuldades que você tenha, independente das sensações, a prática sempre movimenta uma grande quantidade de energia.
e nós nos sentimos melhores, com mais vitalidade, mais bem-estar, busque sempre organizar seu dia de forma que você possa ter um tempinho para praticar, mesmo que seja um treinamento, mesmo que seja 5 minutinhos, um momento você com você mesmo, seu corpo, suas novas habilidades, sua respiração, meditação, qualquer treinamento vale. Você vai sentir diferença na sua vida. Faça agora um espreguiçamento, abrindo os olhos, trazendo de novo movimentação ao seu corpo. E de ladinho, para levantar, levanta aos pouquinhos no seu tempo. Finalizamos a nossa prática. Muito bem, gente. Muito obrigada pela presença. Muito bom, muito prazeroso sempre estar com vocês, praticar com vocês. E nos vemos na sexta. Não esqueçam, quem ainda não entrou no nosso grupo ali do Corpo Forte, Cintura Fina. Tô todo dia mandando aula, vídeo para vocês praticarem. Entre no grupo. Mandei o link para vocês ali, já tem o link no grupo. E é isso, nos vemos sexta-feira, então. Beijo, beijo. Vou lá que eu tenho aula. Fiquem com Deus. Eu que agradeço. Beijo, beijo. Muito bom. Beijo, gente. Até.